mais você se relaciona com as pessoas interessadas, mais pessoas perguntando o que você vende, perguntando preço ou perguntando os seus produtos vão ter. Então, é um funil, basicamente, né? Quanto mais você atua em cima, o funil vai expandindo, vai trazendo mais pessoas para baixo. Ou seja, os seus comportamentos nos passos anteriores indicam como é que vai ser os resultados abaixo. Agora, oficial. Para quem está chegando aí e nunca me viu, não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia, sou especialista em construir crescimento lucrativo e fazer empresas decolar. Essa é a série Fly Empresas, nós estamos na live 012, todas as quintas, às 20h47, live de puro conteúdo aqui. É a série que vai fazer sua empresa decolar, vai ajudar a sua empresa a decolar. A gente fala de todos os temas aqui necessários para isso. Gestão de pessoas, processos, caixa, vendas, estratégia, execução, liderança, cultura. A gente está trazendo tudo que uma pequena empresa precisa saber para decolar. Né? E é decolar construindo crescimento lucrativo, né? Não é só crescer por crescer, não. Beleza? Então, a live de hoje, a live 12, o tema é como evitar a falta de vendas, criando previsibilidade e melhorando resultados. Interessante, né? Um dos maiores medos aí de muitos donos de pequena empresa é, putz, será que vai vender o suficiente no mês seguinte? Né? Será que vai vender o que tem que vender? Será que vai vender o suficiente para pagar as contas? Será que vai aumentar as vendas? Às vezes não põe nem meta com medo de não bater a meta, ou por falta de prática mesmo. É um grande medo, né? Essas vendas, assim, principalmente para pequenas empresas ali no início, nos primeiros poucos anos de vida, até pegar uma certa tração e uma certa estabilidade, é um grande medo. Então, hoje nós vamos entender aqui como acabar com esse medo de não vender, né? Acabar com esse medo de não vender, saber onde focar nas coisas que tem controle para acabar com esse medo. Vamos entender como evitar a falta de vendas, como vender mais, melhorar resultados, construir previsibilidade de vendas. Né? Então, tudo que nós vamos falar aqui vai ajudar a construir essa previsibilidade de vendas, reduzir esse medo. Né? Nós vamos falar de alguns fundamentos, né? Nós vamos relembrar alguns fundamentos da venda, trazer conceito de funil de vendas e cliente ideal, tipos de públicos, né? Falar de processo de vendas, indicadores, tudo isso faz parte aí desse conceito para vender mais, para criar previsibilidade. Né? Todos esses pontos é importante a gente trazer aqui. Tá? Então, quem tem empresa não tem como perder, não tem como ficar aqui até o final, porque eu sempre cumpro a promessa de trazer algo de forma prática. Né? Se você quiser começar a aplicar amanhã, aplicar semana que vem, quando quiser, e começar a ver resultado, já consegue. Né? Perfeitamente possível. Então, já aproveita, se você quer ajudar alguém que tem empresa também, se quer ajudar alguém que quer vender mais, já compartilha aqui, ó, toca no coraçãozinho aí para aparecer para mais pessoas, que a gente consegue ajudar mais gente de uma vez só. Porque é muito conteúdo, por valor esse aqui, não dá para ficar perdendo não. Tá? Então compartilha aí, acho que se você está aí comigo, você já compartilhou. Então vamos lá, o que me fez trazer isso aqui hoje? Né? Por que eu resolvi falar, preciso trazer um conteúdo sobre isso? Né? Por que me fez trazer isso aqui hoje? A gente vê muitas empresas com picos de faturamentos, né? Aí depois cai. Então dá um pico de venda, às vezes dá uma queda, bate meta o mesmo, o outro nem tanto, e a coisa não vai crescendo constantemente. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Aí com isso falta previsibilidade, né? Não tem uma certa previsibilidade do que vai acontecer no mês seguinte, no trimestre seguinte. E com isso dá medo de investir, né? A pessoa não sabe como é que vai ser o mês seguinte. O que acontece? Segura o investimento. Às vezes não contrata uma pessoa porque não sabe o que vai ser, não coloca uma máquina a mais, não faz um investimento de espaço físico, porque não sabe como é que estão as coisas, não tem projeções de vendas. E basicamente toda a intuição, todas as ações começam a ser com base em feeling, né? Fazendo marketing de esperança, né? Coloca uma oferta no ar sem saber o que vai acontecer, no dia a dia age sem saber o que vai acontecer, só ações baseadas em feeling, onde a gente pode trazer muito mais previsibilidade para o negócio. Então a empresa fica dependendo do salvador da pátria, que geralmente é você, que é dono da sua empresa, que no último minuto vai lá, se esforça e faz uma venda e traz o resultado, né? Mas uma empresa não pode depender de um salvador da pátria. Né? Nós vamos falar aqui como criar essa previsibilidade, como ficar apto a melhorar os resultados dia após dia, né? No processo de vendas, que é o coração, né? É o motor da sua empresa, aí, sem dúvida. Certo? Então, talvez hoje a história na sua empresa seja mais ou menos assim, tá? Talvez seja mais ou menos como eu vou falar aqui. Geralmente, você vai lá,
faz uma grande campanha de vendas. Fala, vou fazer uma super divulgação aqui, um movimento, uma campanha, uma promoção, algo que vai me fazer vender mais. Aí você gasta energia, vai lá, se esforça, se empenha, promete mundos e fundos. Aí gerou o pico de vendas, né? Você foi lá, vendeu, prometeu, vendeu, conseguiu fazer as vendas que você queria. Só que aí depois você teve que focar em entregar, né? Você vendeu muito ali, aí vai correr atrás de comprar, de entregar, de conversar com o cliente, de atender e cumprir o prometido. E fica algumas semanas, né, envolvido nessa entrega, nessa realização daquelas promessas de vendas. Aí, de repente, você vai lá e volta para os seus resultados e fala assim, opa, vamos ver como é que está aqui, como é que foi nas últimas semanas aqui. Aí, semanas depois, você vai lá e olha para os seus resultados e o que você vê? Que caiu as vendas de repente. Né? Após todo aquele esforço lá atrás, vai lá, o que aconteceu? Caiu as vendas despencaram. Né? Aí você, como assim? Né? Eu fiquei algumas poucas semanas sem acompanhar, as vendas caíram esse tanto, e você fica sem entender. Né? Geralmente acontece isso, você fica sem entender, porque você tem lá os vendedores que estão lá trabalhando duro no dia a dia, todo dia vai lá, todo dia trabalha duro, né? Eles são super falantes, os seus vendedores, né? Geralmente é o perfil que você escolhe, aqueles vendedores super falantes que vendem até areia no deserto. Aí você não entende, fica furioso, quer entender como você tem as metas ousadas, passou para o time e não acontece nada, você decidiu fazer alguma coisa. Né? Talvez ao acontecer isso, você vai lá e decide fazer alguma coisa. Aí você marca uma reunião com os seus vendedores, com os seus consultores de venda, vai lá e fala assim, olha, seguinte, pessoal, nós temos que vender, senão não tem comissão. Aí, né, depois não quero ouvir choro, né? Não quero nem saber, se viram, vocês não são quadrados. Aí você bota aquela pressão. Pode ser que você bote aquela pressão. Aí o que acontece? Se passa isso nessa empresa, frustração de um lado, raiva do outro, né? Frustração, raiva, enfim, e ninguém sabe se as metas vão ser atingidas. Você bota pressão ali, fala, não quero nem saber, no final do mês eu quero ver a meta. Não fala mais nada, né? Aí você tem aquelas metas suas que você definiu ela, bem bacaninha, olhou para o ano anterior, colocou um X% a mais lá, totalmente empírico, né? Você não colocou de pura intuição, e, né, bota pressão nos seus vendedores. E se essa situação que eu relatei aqui parece um pouco com sua empresa, pelo menos mais ou menos, eu tenho que falar duas coisas. Primeiro, né, parabéns, de certa forma, você já está buscando crescimento e já está aqui, e tem metas, né, você já está diferenciando da maioria, parabéns por isso, mas não era para ser bem assim as coisas não. Né? Então, que bom que você está aqui, que a gente vai fazer um overview dos fundamentos, das rotinas, de tudo que você pode focar para criar previsibilidade e melhorar esses resultados aí. Não era para ser bem assim não. Então, primeiro a gente só vai ajustar a sua ótica, a sua percepção sobre vendas, tá? Só confirmar que você está comigo aqui na percepção de vendas, que é importantíssimo para todo conteúdo prático que vai vir na sequência. Então, primeiro entenda, tá? Vender, né? Vender, não é acreditar, você não pode acreditar que vender é fechar, que é convencer alguém e pronto, e acabou. Não, venda não é isso, não é você contra o cliente. Vender é abrir, é o início de um relacionamento, ali começa. Depois, dali para frente vem a experiência. Né? A venda é o início. Tá? Então, para a gente ajustar essa visão sobre vendas, você tem que voltar um passo atrás e lembrar que seres humanos, seu cliente é um ser humano, né? Mesmo que você tiver um pet shop, tem um ser humano que vai lá e compra. Seres humanos precisam sobreviver. E a vida moderna, hoje em dia, né? Sobreviver na vida moderna, hoje em dia, significa mais do que comer, se hidratar e descansar. Isso também. Mas significa se locomover, se educar, se cuidar da saúde, ter conforto, prosperar, socializar, enfim, entreter, uma série de coisas, Então, os seres humanos precisam sobreviver. E o trabalho humano existe para atender essas necessidades, para prover benefícios e atender essas necessidades humanas. Então, o trabalho humano atende necessidades, ele gera valor. Tudo começa aí, gerar valor. Então, uma empresa, né, a sua empresa, no caso, é um conjunto de pessoas gerando valor para outras pessoas, melhorando a vida daquelas pessoas. Em troca disso, você vai lá, melhora a vida de alguém. Em troca disso, essa pessoa te dá dinheiro em troca desse valor que você gera para ela. Seu cliente, ele tem o dinheiro, ele escolhe te dar o dinheiro dele em troca daquele valor que você está gerando para ele. Simples assim. Então, vender é uma troca. É uma troca que o dinheiro flui para a direção da mão de quem fornece mais valor.
Então, se o cliente está te dando dinheiro, ele entende que aquilo que ele está recebendo tem mais valor do que o dinheiro, um pouquinho a mais. E quanto maior essa diferença, essa simetria, mais ele dá o dinheiro convicto, né? Então, vender é uma troca. Entenda que você tem que melhorar a vida do seu cliente com a sua venda, tem que gerar percepção de valor, aí o dinheiro vem para você. Vender é uma troca. Olha o que a gente já entende aqui dessa mentalidade de vendas, tá? Então, nas vendas como um todo, né, primeiro você tem que entender que vendas nunca será sobre você, e sim sobre o cliente. Não é vender para te agradar, é vender para melhorar a vida do cliente, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. Senão, nada que a gente vai trazer aqui de prática, rotina, processo, indicador, faz sentido. Beleza? E tem 3 focos principais de venda, tem 3 focos principais que são capazes de alavancar o crescimento da sua empresa, né? Você vai vender, a gente já falou que você vai vender transformação, já falou que você tem que focar em percepção de valor, né? De forma previsível, gerar percepção de valor para o cliente. Só que, quando você vende, você tem que preocupar com 3 coisas. Margem, né? Só faz sentido gerar valor para o cliente em troca de dinheiro se aquilo é lucrativo e volta uma margem. Escala, margem, escala. Só faz sentido você vender, gerar valor para um cliente em troca de remuneração se você consegue fazer isso para mais clientes e ter um crescimento que é a essência do negócio. E recorrência. Empresa só obtém resultados consistentes quando os clientes voltam e compram da empresa. Por isso que venda é abrir, é o início do relacionamento, porque é esperado que a pessoa volte e compre novamente. Aí cada negócio tem um tempo, né, um ciclo de venda, que essa pessoa voltar às vezes mais rápido, mais demorado. Mas é margem, escala e recorrência. Os três focos, os 3 pontos de atenção que você tem que ter no processo de vendas, no dia a dia das vendas. Tá? Margem, escala, recorrência. De novo, para fixar que isso não pode passar. Aí o seguinte, a gente falou de como não deveria ser o seu dia a dia de vendas na empresa. A gente falou como não deveria ser. Agora vamos falar aqui como deveria ser o dia a dia da sua empresa, né, no que tange vendas aí, tá? Seria muito adequado você estar lá na sua casa ou na sua empresa, chegou lá no escritório da empresa, ou que seja pelo celular ou pelo notebook. Aí você abre uma série de indicadores, né? Você abre uma série de indicadores nas planilhas, no sistema, né? Aí depende do nível de formatização da sua empresa, mas que seja nas planilhas, você abre até pelo celular, pelo Google Sheets, na nuvem, abre as planilhas, olha uma série de indicadores, enquanto você está lá tomando seu cafezinho, tranquilo, ou chá, ou café expresso, eu gosto mais do café expresso, tomando e olhando os indicadores. Aí o que você já vê? Número de leads da semana, e caiu. Percentual de conversão diário, e deu uma caída. O número de visitantes atendidos na semana, no dia, deu uma caída, né? No dia anterior. Você já olhando e falou, opa, alguma coisa errada aqui, nesses indicadores. Pode ser que nossas vendas vão apresentar um resultado negativo essa semana, ou esse mês. Aí, antes das vendas despencarem, de chegar no final do mês, você vê que não vendeu nada, você vamos fazer o seguinte, vamos corrigir o curso aqui, pessoal. Reúne o time de vendas ali, reúne os vendedores. Com o quê? Com o objetivo de montar um plano de ação para reverter uma situação que ainda não aconteceu. Você já está vendo o desvio acontecer. Você reúne o pessoal e fala, pessoal, e aí, o que a gente pode fazer? Não está bom leads, não está bom conversão, não está bom número de visitas. Não está nada bom, né? Então está feio mesmo. Aí você faz aquela troca ali, ouve as pessoas, envolve as pessoas na discussão, envolve seu time de vendas, quem está no dia a dia ali. E o que acontece? Surgem diversas ideias e ações para fazer uma alteração no script de vendas, né? Mexer no script para resolver uma objeção, ou mexer no script para melhorar a percepção de valor, a geração de percepção de valor, ou ajusta uma rotinazinha ali para aumentar o número de leads que vocês vão trazer por dia. Quando eu digo leads, clientes em potenciais, ou por semana, né? Faz alguns ajustes ali, por exemplo, para aumentar o ticket médio, né? Então você fez essa reunião com a equipe, surgiram as ideias, registrou, implementou, atualizou, por exemplo, o playbook de vendas. Eu vou falar sobre o playbook de vendas. Isso aí, pessoal, vamos lá, hein? Eu vou falar sobre o playbook de vendas. Vocês atualizaram o playbook de vendas, treinou a equipe, alinhou todo mundo, falou, é isso que nós vamos fazer? Então vamos fazer diariamente. Beleza, 2 dias depois, você está lá tomando seu mesmo cafezinho lá na parte da tarde, pegou o celular, colocou no Google Sheets, os números que o pessoal registra todo dia, já começou a olhar o quê? Já começou a olhar que as vendas já subiram, já corrigiu o curso.
Aí você faz o café até com mais gosto, você vai lá e faz um cafezinho especial lá no Expresso Especial, corrigiu. Aí, por quê? Qual que é a sensação disso? Sensação que você está no controle do negócio. Né? Você está controlando a empresa e não sendo controlado por ela. Né? Você está controlando o que vai acontecer ali. Tá certo? Só que para chegar nesse nível, tem algumas etapas, algumas ferramentas, algumas práticas que nós vamos trazer aqui. Né? Você vai perceber que você está no controle do negócio, que pode parecer hoje que é longe demais, mas não é. É tranquilo de implementar numa pequena empresa, numa certa sequência. Tá? Então vamos lá. Aí é o seguinte, para você entender todas essas etapas, a gente vai trazer aqui todas as ferramentas, a gente tem que falar um pouco do conceito de funil de vendas. O conceito de funil de vendas, ele começa olhando para o cliente primeiro, como deve ser. Né? Então a gente tem diversos tipos de cliente. Né? Sua empresa, você tem um produto, você tem um serviço, você tem diversos tipos de cliente no mercado. Mas a gente pode separar ele no tipo 3, que é o que mais existe, né? Que são os clientes que não te conhecem. Ou não sabem da sua empresa, ou não sabem do seu produto, do seu serviço. Ele nem sabe que você existe, ele nem sabe que ele pode comprar algo de você. E esse é a maioria dos clientes. Esses clientes eles são inconscientes para aquilo que você vende, inconscientes para a sua oferta, inconscientes para a sua loja, para o seu escritório. Né? Eles não sabem que você existe, eles estão inconscientes. Aí depois disso, vem o público que te conhece, né? Ele está consciente, é o tipo 2, que você tem a atenção ou o interesse dele. Ou ele está consciente, sabe que existe, mas por algum motivo ele acha que não é para ele, ou enfim, que ele não tem aquela necessidade, ou ele está interessado. Né? Esse tipo 2, ou ele está consciente ou ele está interessado. Quando ele está interessado, ele já até acha que o negócio ali pode ser que seja para ele. Ele, opa, essa loja aqui, essa empresa, esse escritório, tem alguma coisa que me interessa. Mas assim, não é o momento, mais para frente eu olho isso. É aquele que está mais ou menos interessado, mas não está querendo evoluir com o negócio. E tem o tipo 1, que é a menor quantidade, que é o cliente que já está engajado, que já está querendo comprar, já está perguntando preço, já está indo experimentar, já está trocando uma ideia, né, até que se compromete e fecha a venda. Então tem esses tipos, né, esses 3 tipos de público. O que não te conhece, o que você tem a atenção ou o interesse deles, ou que você tem o desejo, ou os que já agiram. Né? Aí vem um outro tipo depois, que é depois que já vira cliente, que já foi transformado, que vem na recorrência, que é que não vamos entrar muito aqui. Nós vamos entrar como evitar a falta de vendas, criando previsibilidade e melhorar resultados. Tá? Então tem esses tipos. E como é que começa tudo isso aqui? Como é que começa tudo isso aqui? A primeira coisa que você tem que obter dos seus clientes, para você ter a oportunidade de vender para eles, é a atenção. A atenção, hoje em dia, tem uma guerra de atenção por aí. Porque é celular, pipocando notificação para todo lado, e pessoa passando na rua, e outdoor, e o que quer que seja, né, o digital hoje rouba atenção total. Às vezes a pessoa está no Uber, passa de frente para um baita do outdoor, que está lá no celular, olhando o Instagram, não vê o outdoor. Né? Então, é uma guerra de atenção para todo lado. Então, o primeiro passo é você obter a atenção dessa pessoa através da sua mensagem. A pessoa vai se interessar pela sua mensagem. Falar, opa, o que é essa loja aí, essa empresa, esse escritório, tem para me falar? Vamos ouvir? E como é que você passa a sua mensagem? Através do seu site, através do seu anúncio, através da sua marca, brand, né? Posicionamento, ter uma mensagem subliminar, vamos dizer assim, através da fachada da sua loja, da vitrine, do telefonema, quando você é mais ativo, do e-mail, da visita, né? Pode ser de forma mais ativa, você tem que conseguir a atenção da pessoa. Basicamente, a pessoa te ouvir e falar, bom, vamos ver do que se trata. Né? É aquele primeiro passo. E todo o resto só é possível se esse for atendido. Né? Sem atenção, nada. Você não vende nada para ninguém que não te dá atenção. Então, esse é o primeiro passo. Né? A gente vai falar de rotinas. Tem que ter rotinas para obter essa atenção aí. Aí, atenção de quem? Né? Atenção de quem? Não é obter atenção por obter atenção, não. Tem que ser a atenção de alguém específico, que é o cliente ideal. Aí a gente vai para aquele conceito que está tão falado hoje em dia no mundo do marketing, seja persona, seja avatar, seja perfil de cliente ideal, porque você tem que chamar a atenção da pessoa que você tem alguma coisa que supra a necessidade dela. Você tem um produto ou serviço que supra a necessidade dela. Então, esse conceito de cliente ideal, depois a gente faz uma live aqui só sobre
como mapear, identificar, escolher, selecionar cliente ideal, né? Mas é fundamental conhecer o cliente ideal, tanto dados demográficos, seja profissão, localização, idade, renda, quanto psicográficos, né? O Michael Gerber é um especialista em pequenas empresas, ele usa esse termo, demográfico e psicográfico. Psicográfico é quais são as principais dores dele, as aspirações, os medos, preocupações, oportunidades, sonhos, né? Você conhecer o que passa na cabeça do cliente. Você atraiu a atenção dele, para quê? Para você fazer uma oferta, para você mostrar que tem algo a oferecer. Só que você tem que oferecer esse algo para alguém que se interessa por aquilo, que vai se interessar por aquilo. Senão você gasta esforço, energia, dinheiro, tempo à toa. Então, na hora de espalhar a mensagem, essa mensagem vai ter uma comunicação direcionada, tá? É isso que a gente vai falar aqui. Você tem que ter uma mensagem direcionando a comunicação. Por exemplo, eu falo aqui para donos de pequenas empresas que quer fazer o negócio crescer. Eu direciono toda a minha comunicação para esse público, que é o público que eu mais consigo ajudar. Sempre tem muitas pessoas que têm interesses em liderança, interesses em vendas, que estão por aí. Mas quem eu mais consigo ajudar é quem quer fazer uma pequena empresa crescer, decolar, conseguir um crescimento lucrativo. Então eu falo para esse público. E por que você tem que falar para o público específico, conhecer o público específico? Porque quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Tem até aquele exemplo, o pessoal sempre fala, você está tentando vender um curso de churrasco para um vegano, por exemplo. Não sei se o trem vai rolar, talvez não. Meu irmão é vegetariano, ele foge de restaurantes, rodízios, enfim, que foca muito em carne. Então você vai direcionar essa comunicação buscando o cliente ideal, que aí você vai conseguir gerar a percepção de valor necessária para despertar o desejo, né? Nós vamos falar um pouquinho de desejo de compra daqui a pouquinho. Você vai gerar um encaixe entre a sua oferta e a necessidade do cliente. Com isso, vai gerar recorrência, porque vender não é fechar, vender é abrir, é iniciar o relacionamento. A pessoa compra uma vez, se ela gostou, supriu a necessidade, atendeu como ela esperava, ela volta, né? Então gera essa recorrência. Recorrência é um dos passos para o crescimento lucrativo, é um dos passos para fazer a empresa decolar. E com isso você gera interesse, você gera o interesse do cliente, tá? Só que aí, tem muitas rotinas que você pode implementar na sua empresa, ou no seu anúncio, ou no seu site, que é para qualificar, para testar se aquela pessoa que você atraiu atenção, né, a pessoa prestou atenção em você, você testa se ela é seu cliente ideal. Isso se chama qualificação. Você vai ter um lead, que é o potencial cliente, vai ter um lead qualificado, que é o potencial cliente mesmo, é ele mesmo, é com ele que eu quero falar. Por exemplo, a gente vê lojas muito grandes, lojas de departamento, lojas de varejos muito grandes, mercados muito grandes, eles recebem pessoas entrando e saindo, né? E eles conhecem qual a necessidade, o que passa na cabeça do público ali, para saber se é aquele que vai comprar mais, se é aquele que eles têm que dar o melhor atendimento. Então, uma tática difundidíssima no mercado aí, para qualificar e eles descobrirem se essa pessoa é o cliente ideal, o que eles fazem? Eles fazem a pergunta assim, posso ajudar? Posso ajudar? Aí a pessoa fala sim. Opa, está querendo comprar alguma coisa. Não, só vou dar uma olhadinha. Beleza, vai lá e dá essa uma olhadinha. Não vou gastar meu tempo, dinheiro e energia te atendendo. Vou gastar meu tempo, dinheiro e energia atendendo alguém que é meu cliente ideal, que é alguém que já está decidido a comprar. Então essa pergunta, posso ajudar? Para ambientes maiores, onde é necessário ter uma produtividade muito controlada de venda, é difundida. Tá? Não vou falar para você fazer isso na sua loja pequena, de menor área, né? Pequena assim, comparada a grandes mercados, porque você ainda consegue reverter a situação. Mas para lojas que controlam produtividade de vendas, essa pergunta, posso ajudar, qualifica o cliente. E eles focam no cliente ideal, naquele que vai ter a oportunidade de comprar mais ali. Tá? Então, isso é uma técnica de qualificação. Nós vamos falar das rotinas daqui a pouquinho, você vai entender. Então, o objetivo é gerar interesse, né? Você já, atenção, depois qualificou, depois gerar um interesse. Quando que você vai gerar interesse? Quando a sua oferta supre uma necessidade do cliente, né? A gente falou que o cliente quer melhorar a vida dele. E tem alguma coisa ali que ele precisa naquele dado momento que vai melhorar a vida dele. O seu produto ou serviço é o veículo que entrega essa alguma coisa para ele, né? Você vende roupa, você pode vender autoestima. Se você vende perfume, você pode vender confiança. Se você vende sapato, você pode vender
confiança também. Se você vende chocolate, você pode vender felicidade. Se você vende cadeira, você pode vender conforto. Né? Você não está vendendo o produto. O produto ou serviço é o veículo que entrega o benefício, supra a necessidade do cliente, e aí acontece a transformação. Então, quando tem esse fit, né, entre benefício entregue pelo seu produto e necessidade, e o cliente já te deu atenção, surge o interesse. Aí surge o interesse. O cliente falou, nossa, interessante, hein? Quero saber mais sobre isso, eu preciso disso. Surge o interesse. Né? Sempre lembrando que vender é melhorar a vida do cliente. Ninguém está te fazendo um favor ao comprar de você. Se você sente que a pessoa está te fazendo um favor, você não tem clareza ou segurança de que seu produto, que você está entregando algo bom para o cliente. Né? Quando você confia e fala, cara, esse aqui eu fiz com muito amor e carinho, ou esse aqui eu fui lá e escolhi, selecionei, preparei, você entrega para o cliente sabendo que você está fazendo uma coisa boa. Né? Então você não vê isso como um favor. Aí, para gerar um interesse, né, a gente falou que o interesse é quando tem fit, você tem como falar com as pessoas, tem que apresentar a sua oferta, apresentar a venda na linguagem dos benefícios. Né? Falando qual transformação o cliente vai ter, como aquilo vai melhorar a vida dele. Né? Depois você fala das características do produto ou serviço, de como você vai entregar. Primeiro você fala o que interessa a ele, qual que é a necessidade dele. É essa. Bom, eu tenho esse, meu produto vai te dar esse benefício, vai melhorar a sua vida dessa forma. Ah, que interessante. Aí você, bom, vou falar mais. Aí você fala as características, entrega, serviço, aí você explica direitinho. Mas é depois. A linguagem universal para apresentar o seu produto para o cliente é a linguagem dos benefícios. Tem aquele vídeo famosíssimo do Steve Jobs, que é a primeira apresentação do primeiro iPod. Em vez de ele chegar lá na apresentação do iPod e falar, olha, inventamos um dispositivo, um microdispositivo aqui que tem 64 GB de memória, 8 GB de memória, nem sei. Na época acho que era até menos. Em vez de ele falar isso, ele vira e fala, olha, 1000 músicas no seu bolso, 1000 músicas no seu bolso. Aí, o que aconteceu? O cliente entendeu o que aquilo significava para ele, qual benefício ele ia ter, qual vantagem ele ia ter. Então, né, para gerar interesse, você vai falar dos benefícios do seu produto, que vai suprir uma necessidade do seu cliente ideal. Tá certo? Depois, o próximo passo é gerar desejo. Né? Gerar desejo. E o desejo de compra, o desejo da experiência, é individual. É individual, porque pessoas têm crenças diferentes, valores diferentes, experiências diferentes, memórias diferentes, até o estado emocional da pessoa no momento ali que você está tentando vender para ela, influencia na percepção de valor que ela vai ter do negócio. Né? Então, como a gente falou, você tem que entregar mais valor do que o preço que ela está te pagando. A percepção de valor que ela tem sobre o seu produto tem que ser maior que o preço. Como você gera a percepção de valor? Você vai falar sobre os benefícios do produto. Mas, para isso, você tem que saber para quem que está falando. Por exemplo, deixa eu te explicar. Se uma pessoa é aquela pessoa que tem uma crença, que ela sempre fala para ela mesma, fala o seguinte, fala, não economize com comida. Até isso, até eu falo isso às vezes, para ser sincero. Fala, não gosto de economize com tudo, menos com comida. Quando a pessoa fala isso para ela mesma, essa é uma pessoa que está mais propensa a gastar com comida, por exemplo. Né? Então ela vai ter uma percepção de valor melhor sobre um prato mais elaborado, mais sofisticado, de um valor mais alto. Agora tem gente que tem outras crenças, do tipo assim, não pago mais de R$ 1.000 no celular. A pessoa fala isso para ela sempre. Então, uma pessoa que não paga mais de R$ 1.000 no celular e acredita nisso fortemente, dificilmente você vai vender um celular de mais de R$ 1.000 para ela. Então, você tem que saber para quem você está falando para conseguir gerar essa percepção de valor, para conseguir fechar a venda, para conseguir realizar a venda naquele preço que você quer. Desejo é puramente individual. Tá? Por isso a importância do cliente ideal. Depois a gente volta aqui e faz uma live só sobre o cliente ideal. Se faz sentido, joga aí no chat aí que você tem interesse, que a gente faz uma live sobre avatar, segmentação, cliente ideal. Tá? Então, para fechar essa parte de desejo aqui, e a gente ir para a parte de scripts, de ferramentas, tem que te lembrar que toda decisão de compra, né, sempre que o seu cliente olha um produto ali, ele tem uma balança emocional interna, subconsciente, que ele avalia aqui, ó, benefício e custo. Né? O benefício é o valor que você está entregando para ele, o valor é o que ele leva. Custo é o preço que ele está pagando, o tempo, o esforço que ele está tendo para comprar aquilo. Então ele põe na balança, custo-benefício.
Se pesou, se você está entregando mais valor para ele do que ele está te pagando, ele quer, surge o desejo. Quanto maior essa simetria de custo-benefício, mais ele quer. É por isso que tem aqueles golpes que o pessoal liga e pede para transferir R$ 1.000 que vai concorrer a um sorteio ou vai ganhar 50 mil. Né? Tem uma simetria assim, do que a pessoa precisa entregar para o que ela vai receber. A pessoa fica cega de desejo, de ganância. Né? Aí já sai do desejo, já vira uma ganância. Então, essa simetria preço e valor gera desejo. Então, você vai sempre focar seu negócio em percepção de valor. Mostrar que aquilo que você está entregando ele tem um valor para aquele seu cliente ideal. Como você faz isso? Né? Diferenciação, melhorando a aparência, a embalagem, sua cara do seu produto, branding, diversas formas. Ou até mesmo através de scripts. Dependendo da sequência do que você falar com o cliente, do que você falar com o cliente, você aumenta essa percepção de valor. Então, a mais larga pesquisa de estudo científico sobre vendas já feita, ou foi uma das primeiras, na verdade, é o Spin Selling. Eles analisaram 35 mil cases de vendas, olharam o que era falado, os comportamentos de quem vendia, de quem comprava, e percebeu uma grande melhoria de resultados quando usa o seguinte script, né, o Spin Selling. Quando você fala da situação, fala do problema, fala das consequências da pessoa estar naquela situação e da necessidade, dos benefícios. Você passa por essa estrutura. Mas, basicamente, o que o Spin Selling faz? Ele mostra para o cliente a distância da situação atual dele para a vida dele após comprar o seu produto ou serviço. Né? Ele fala a distância, fala de como é que é a vida dele antes, como é que vai ser a vida depois. Faz ele pensar no que ele está perdendo ao não comprar seu produto. Faz ele pensar em como vai ser quando ele comprar seu produto. Então, o Spin Selling é muito efetivo, né? Dá para a gente falar muito sobre Spin Selling também, mas é só para mostrar que a forma como você apresenta seu conteúdo, sua oferta, a forma como você vai tentar fazer uma venda para o seu cliente gera percepção de valor, que gera desejo, que gera compra. Tá? Só para entender isso. Aí gerou o desejo, o que vem depois no funil de vendas, né? A gente já falou de atenção, interesse, desejo, depois é a ação, a conversão. Tem até uma teoria de funil de vendas que chama AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. A ação é o quê? É o momento da conversão. É o momento que você está na cara do gol ali, né? Está na cara do gol, o cliente vai lá para te dar o dinheiro, já decidiu comprar. Só que ainda tem que ter atenção que pode surgir objeções finais. Pode surgir objeções finais. E atrapalham, né? É aquele famoso, nossa, estou querendo levar, mas deixa eu só conversar com minha esposa, ou deixa eu só dar uma passadinha ali, daqui a pouco eu volto. É aquela objeção que surge no momento da ação ali. Provavelmente seu script não gerou a percepção de valor suficiente, ou não resolveu essas objeções, tá? Então, a conversão é uma etapa que você tem que ter atenção também. Você tem que criar um ambiente que, basicamente, você já vendeu antes de chegar na hora, já resolveu as objeções, já gerou percepção de valor, o cliente já está decidido, né? Já está decidido. E aí, na hora da conversão, é a hora que você tem a oportunidade de vender mais para o mesmo cliente. Fazer upsell, cross-sell, nós vamos falar um pouco disso aqui. Vender mais para o mesmo cliente. Mesmo que seja um downsell, né, quando tem uma objeção, você trata com downsell, vende um pouco menos, mas vende. Nós vamos falar disso aqui. Então, é nessa hora que você tem essa oportunidade. Tá? Então, o último conceito importante aqui, antes de entrar na parte prática, né, na parte de estruturação do processo, o único conceito importante aqui é o seguinte, né, a gente tem que lembrar da recorrência. Por que a recorrência é poderosa? Porque é mais fácil vender para quem já é seu cliente, né? Se alguém já confiou em você uma vez, já passou por todo o processo de atenção, interesse, desejo, ação, comprou, confiou em você uma vez, é mais fácil ele confiar de novo. Boa noite, quem está chegando aí. Então, o que a gente tem que tirar aqui? Que você tem que olhar muito bem para quem já é cliente seu. Muito bem. Porque para você fazer essa pessoa voltar e comprar de você de novo é muito, muito mais fácil, mais barato e gasta muito menos energia do que você trazer novos clientes. Sempre que você traz um novo cliente, tem um indicador que chama custo de aquisição do cliente. Sempre que você traz um novo cliente, tem um custo, às vezes invisível, que está corroendo sua margem ali, que você não percebe. Que é o esforço de fazer a venda, o esforço de fazer a campanha, o dinheiro gasto na campanha, o time de marketing ou o time de vendas que trabalhou mais tempo naquela venda. Então, tem um custo de aquisição de cliente muito maior nas primeiras vendas. Ou seja, né, quando você
vende no início, é receita por receita, o lucro é baixo, ou menor do que quando você tem recorrência. Quando você tem recorrência, aí é lucro real. Lucro real, você não gastou muito esforço, seu custo de aquisição de cliente foi baixo, você vendeu. Aí os resultados duradouros da sua empresa só vão vir se você tiver recorrência. Pensa comigo aqui, se todos os clientes, todas as pessoas que comprassem, já comprou de você, comprassem de você a cada 2 meses, constantemente, a cada 2 meses. Dependendo do seu negócio, às vezes 2 meses é muito, às vezes 2 meses é pouco, mas pensa, se todo mundo que já comprou de você comprasse a cada 2 meses. Né? É aí que você tem que focar também, né? Recorrência. Então, para a gente entrar no processo aqui, mas entenda, a venda só termina quando a próxima venda acontece. Se o cliente comprou alguma coisa de você, isso merece ter uma hashtag, né? A venda só termina quando a próxima venda acontece. Se o cliente comprou alguma coisa de você e saiu pela porta da sua loja, saiu pelo seu escritório, da sua agência, né? Você tem que estar preocupado com ele até ele voltar e comprar de novo. Porque é ali que mora o resultado duradouro. Tá? Então, recapitulando aqui o que a gente falou. A gente falou do conceito de funil de vendas. Para começar aqui, o conceito de funil de vendas. Você traz o cliente lá do inconsciente, quando ele não te conhece, atrai a atenção dele, ele passa a estar consciente, aí ele fica interessado, né? Você envolve ele ali e ele fica interessado. Então, atração para ganhar atenção, envolvimento para gerar um interesse. Aí você se relaciona com ele, seja através de proposta, visita, atendimento, se relaciona com ele para gerar desejo e trabalha a conversão para gerar ação. Você trabalha a conversão para gerar ação e ele comprar. Nesse momento você pode alavancar, vender mais através de upsell. É o melhor momento. A gente não vai aprofundar muito nisso aqui hoje, mas o melhor momento de vender mais, tentar vender mais para alguém que já é seu cliente, é a hora que ele acabou de comprar. Na hora que ele decidiu comprar, o cérebro da pessoa já começa a experimentar os benefícios daquela compra. Por exemplo, a pessoa vai comprar um chocolate. Chocolate é fácil de explicar, porque todo mundo gosta de chocolate, igual eu penso assim. A pessoa fala assim, nossa, eu vou comprar um chocolate. A pessoa já começa até a salivar, já começa a sentir o gosto. Ela já sente o benefício daquele produto, só dela decidir comprar. Aí esse é o melhor momento para você oferecer mais alguém, mais alguma coisa. Tipo, quer levar um para mais tarde? Quer levar um para não sei quem? Quer levar um maior, esse aqui não sei o quê, né? E isso não é enganar o cliente, né? Nós estamos falando aqui que você sente que quando você vai vender para o cliente, você está melhorando a vida dele, você está entregando um negócio realmente bom ali. Então esse é o melhor momento de fazer a alavancagem. E depois o seu cliente é transformado, né? Ele passa pela experiência de ter o contato com o seu benefício, seu serviço ou produto e é transformado, tá? Mas como olhar para todas essas frentes aqui? Atenção, interesse, desejo, ação, alavancagem, transformação. Como olhar para todas essas frentes consistentemente e gerar resultados? Só tem um jeito, né? Com rotinas e método. Através de rotinas e métodos você consegue trabalhar todas essas frentes. E isso, você pode olhar boas práticas de outros negócios aí, mas você tem que entender os fundamentos para construir isso no seu caso específico, para sua loja, para o seu escritório, sua agência, enfim, você tem que construir, adaptar isso aí, tá? Então tudo começa com um destino, né? Igual quando você pega o GPS, Google Maps, ou Waze, primeira coisa que você coloca lá é para onde você vai. Então você vai definir metas, né? Nem que seja uma meta de vendas para o mês de dezembro agora, ou novembro, se você não tem meta, ainda dá tempo, define uma meta. Definiu a meta de vendas. Não vamos falar muito aqui sobre como definir metas, né? A gente pode falar de definir metas com base em lacunas, analisar concorrência, analisar capacidade, projeção de custo fixo e variável. Só que, enfim, define a meta empírica lá para começar, definiu a meta, aí depois você, por onde eu vou passar? Qual vai ser o caminho para chegar nessa meta? Igual o Google Maps, você coloca o destino, depois você escolhe o caminho, né? É igualzinho. E no grego, tem até o termo grego, método. Método é meta-rodos, né? Caminho para a meta. Método é o caminho para a meta. Então, quando você define uma meta, o que você precisa? Um método. Você dá a meta para o seu time de vendas. Sem dar o método, sem dar o caminho, é crueldade. Você está falando, olha, você vai para tal lugar, mas não dá nenhum direcionamento, nenhuma estrutura de como ele chegar lá. Então, meta sem método é crueldade. Se a gente está falando de destino aqui, de meta de vendas, a gente tem que falar de método, né, que é o que nós estamos trazendo aqui.
Método gera o quê? Gera previsibilidade. Tá? Por quê? Por que que gera? Quem for de BH que estiver acompanhando isso, ou da grande BH, conhece a Farmácia Araújo. Farmácia Araújo é um dos mais, tem um time de vendas dos mais disciplinados que eu conheço. Você entra no Araújo, o que acontece? Né? É uma farmácia grande, para quem não é de BH, é uma farmácia que às vezes parece um supermercado, um mercadinho. Tem de tudo. Comida de cachorro, pilha, fralda, papinhas, tem tudo. Aí, você entra lá, o que acontece? Uma pessoa vai lá, te atende, pergunta se pode ajudar. Se pode, ela fica do seu lado. Se não pode, ela deixa o cartão com você. E se ela fica do seu lado, ela deixa o cartão com você, disciplinadamente. E aquele cartão provavelmente serve para contar o número de atendimentos que aquela pessoa fez. Né? Aí você faz compra. E dependendo do que você comprar, ou da quantidade, ou do valor, aquilo fica associado àquela pessoa, tá certo? Aí quando você vai no caixa, fechar a compra, você passa por aquele arsenal de chicletes, chocolates, Kit Kat amarrado, aquelas coisas que você compra por impulso, né? Você passa por aquele arsenal de coisas que você compra por impulso ou por necessidade, aí você chega no caixa, tem a última munição de guerra do caixa lá, a mulher fala, tá, por acaso, quer aproveitar que você está aqui, quer levar uma pilha? Ah, por acaso, não quer levar mais um desse, porque 3 por 2 está na promoção? O que o caixa faz? Disciplinadamente, oferece um cross-sell, tenta fazer você levar mais coisa. Disciplinadamente, oferece produtos de venda por necessidade. Então, por exemplo, se você tem um pet shop, a pessoa vai lá comprar um brinquedo para o cachorro. Todo mundo que tem cachorro precisa de quê? É uma necessidade. Ração. Aí, se você tem um pet shop e fala, quer aproveitar que você está aqui e já levar uma ração? Por exemplo, porque tem coisa que é necessidade. Se você tem loja de roupa, a pessoa vai lá para comprar uma roupa. Aí você quer aproveitar que está aqui e levar um par de meias, quer levar meias, né? Oferece coisa de necessidade. Então, disciplinadamente, os caixas da Araújo fazem isso. Aí ele tem sem disciplina para falar da forma de pagamento, não vou entrar muito aqui. Mas o que acontece? Como é que tem toda essa previsibilidade de agir repetidamente, tem esse controle? Porque lá tem processos. Né? Porque pessoas são imprevisíveis. Pessoas, às vezes, não está de saco cheio, não quer fazer, ou às vezes não lembra porque está pensando no que vai jantar. Pessoas são imprevisíveis. A única forma de gerar o mesmo resultado, milhares e milhares de vezes, é através de um sistema, né? Que é um conjunto de processos. Processos geram o quê? Qualidade, previsibilidade. Né? Qualidade gera previsibilidade. E previsibilidade gera o quê? Controle, que é o que nós estamos falando aqui. A base de tudo aqui é controle. Se você faz alguma coisa repetida às vezes, você começa a entender os padrões. Eu vou explicar por que disso aqui. Tem uma lei da natureza que te ajuda com isso. Você começa a entender os padrões que vão acontecer na sequência. Então você consegue controlar. Tá? Isso para a gente entender. Então, basicamente, né, aonde você vai ter que chegar daqui a alguns meses? Todas as rotinas da sua empresa. E aí, quem está chegando agora, fica aí que tem muito conteúdo. Todas as rotinas e atividades de vendas da sua empresa, as rotinas para conquistar atenção, para gerar interesse, gerar desejo, para converter, para alavancar. Todas essas rotinas têm que estar documentadas. Tem um documento que pode chamar Playbook de vendas, é um termo muito usado. Dentro do Playbook de vendas vai estar lá o script de vendas, que é a forma como explica, faz a oferta. Vai ter os locais que faz a oferta, as regras. Vai ser uma base para qualquer vendedor ali atuar na sua empresa de forma padronizada. É Playbook de vendas. Né? O objetivo é falar assim, olha, é assim que a gente trabalha aqui. Tá? Treina a pessoa, né? todo processo de treinamento. Aí, para você entender de processo, né, de vendas, processo de vendas tem que seguir 3 características especificamente, só 3. Primeiro, ele tem que ser replicável. Né? Basicamente, você tem que repetir o sucesso que aconteceu uma vez, de novo. Se tem um vendedor lá que fez uma puta venda, desculpa a palavra, você vai entender, bom, o que você fez? O que você falou no início? O que você falou no final? Que momento você fez a oferta? O que você ofereceu? Vamos padronizar isso aqui e tentar repetir? Bom, faz um cardzinho lá, um cartãozinho de bolso com aquele script lá, tenta repetir. No momento que ficar replicável, você pode passar para outra pessoa, que ela vai fazer com a cara dela, mas vai gerar um próximo do mesmo resultado. Né? Até ir chegando, treinando e vai conseguir replicar o resultado. Além disso, todo o processo de vendas tem que ser escalável. Tem que te permitir aplicar
em escala maior, em mais volume, né? Às vezes você tem um vendedor, aí tem um jeito que ele faz uma coisa lá, que ele faz uma venda. Mas se você quiser fazer isso com seus 15 vendedores, se você já está nesse momento de ter 15 vendedores, tem que permitir que o processo funcione para 15 vendedores também, senão você vai ficar travado. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, é que tem que ser mensurável. Tem que ser fanático por mensurar. Contar quantas vezes fez, contar quantos resultados fez, e você vai. E tudo dá para mensurar. A verdade é que tudo dá para mensurar, através de critérios qualitativos. Enfim, por que tem que ser mensurável? Para você saber se o que você está fazendo está dando certo, se está melhorando o resultado, para você prever. Você vai entender por que eu estou falando tanto disso, previsão. Né? Então, basicamente, você vai estruturar ali checklists, uma instrução de trabalho simplificada, pode ser um cardzinho de bolso com script de vendas, um fluxograma para todo mundo ter um modelo visual para entender o fluxo, treinamento. Né? Então, com o tempo, você tem que ir construindo isso aí no seu time de vendas, para replicar o sucesso e escalar o sucesso e mensurar o sucesso. Tá? Então, o processo de vendas ele é composto principalmente por quê? Rotinas. Quem vai fazer o quê? Até quando? Diariamente vai sentar de 8 às 10 da manhã, preferencialmente vai ligar para 20 clientes. Né? Vai ligar para 20 clientes, é uma rotina. Diariamente, semanalmente, vai entrar aqui nesse site, vai divulgar esse e esse anúncio para esse e esse público. Diariamente, semanalmente, vai fazer X visitas em tal segmento. Né? Então tem que ter rotinas. Quem vai fazer o quê e quando. E rotinas de todos os tipos. Rotinas para atrair atenção. Né? Rotinas para gerar interesse. Rotinas para gerar desejo. E rotinas de conversão. Por exemplo, uma loja que, na porta do shopping pode ter uma rotina de hora em hora a pessoa ir lá e abordar algumas pessoas na porta da loja para tentar fazer ela entrar, fazer uma coisa um pouco mais ativa, por exemplo. Além disso, o processo de venda tem que ter uma receitinha de bolo, um passo a passo, um como fazer. Então, por exemplo, você vai na Araújo lá, ou você vai numa loja de departamento qualquer, tem uma regra lá. É assim que você vai atender o cliente. Você vai falar assim, posso ajudar. Na sua loja, você poderia, por exemplo, se você tem uma loja, um comércio, chega uma pessoa, você pode começar com, você já é cliente nosso? Aí se a pessoa fala sim, você direciona ela para um tipo de atendimento. Se ela fala não, você direciona para um tipo de atendimento. É uma boa pergunta para você aumentar as chances daquela pessoa comprar. O posso ajudar? Se a pessoa fala não, você já está descartado, já está fora do jogo. Então tem que ter muita pessoa entrando para você falar posso ajudar. Agora esse, você já é cliente, a pessoa fala sim, você direciona para um tipo de atendimento, fala não, direciona para outro. É uma receitinha de bolo. A conversão, por exemplo, em que momento vai falar do preço, em que vai falar primeiro o benefício, depois mostra o preço, o que vai apresentar primeiro, quais as combinações. Pegou essa peça, mostra essa peça também. Toda essa estrutura é bom estar documentado de forma simplificada e treinar o time. Você vai ter um playbook, um script de vendas e treina o time. Basicamente, o que vai acontecer na sua equipe? Primeiro, vai aumentar a produtividade. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Chegou segunda-feira, bom, segunda-feira é dia de ligar para os nossos clientes inativos, que tem muito tempo que não vem aqui. Terça-feira é dia de eu melhorar tal coisa. Quarta-feira é dia de visitas externas. Ou quarta-feira é dia de focar no cross-sell desse tipo de produto. Aí já tem uma rotina. Semanalmente vai lá, registra os resultados e pensa no que pode melhorar de indicadores. Definiu rotina. Tá? Com isso também, principalmente para empresas que vendem serviços, tem uma venda mais consultiva, vai conseguir reduzir o tempo de resposta entre o interesse e a proposta. Né? Geralmente, quando vende serviço, a pessoa vai lá, cota e manda uma proposta, demora um pouco de tempo, a pessoa até desiste da venda. Você ganha agilidade, reduz erros, diminui o retrabalho que você vai vender, o que o cliente precisa. Então, com isso, basicamente, ter um processo dessa forma, mais vendas e mais resultados. De cara já vai começar a melhorar o jogo. Né? Você está replicando o sucesso ali. E todas essas rotinas, né? Se a gente for falar de todas as etapas, quanto mais você faz a rotina para gerar atenção, por exemplo, quanto mais você faz campanha de anúncios para atrair atenção, mais pessoas interessadas vão ter. Se você faz pouca campanha, poucas pessoas interessadas vão ter. Então, quanto mais você faz um passo anterior, mais pessoas você traz para o próximo nível. Quanto mais atendimentos você faz diariamente,
mais pessoas querendo comprar vão ter. Marketing de conteúdo, por exemplo. Quanto mais conteúdo você posta, mais pessoas interagindo, interessadas vão ter. Quanto mais você se relaciona com essas pessoas interessadas, mais pessoas perguntando o que você vende, perguntando preço ou perguntando dos seus produtos vão ter. Então, é um funil, basicamente. Né? Quanto mais você atua em cima, o funil vai expandindo, vai trazendo mais pessoas para baixo. Ou seja, os seus comportamentos dos passos anteriores indicam como é que vai ser os resultados abaixo. Por exemplo, numa loja, né, numa loja de comércio. O que é muito comum, está sendo muito comum hoje em dia? Os aparelhinhos para controlar fluxo, né, os aparelhinhos para monitorar fluxo de pessoas. Tem muitas e muitas lojas, principalmente quando fica num ponto de destaque, no shopping, no centro, que monitora o número de pessoas que passa na porta da loja todos os dias. Aí monitora também o quê? Lógico que isso aí precisaria de um controlador de fluxo. Aí monitora também o quê? A quantidade de pessoas que entra. Aí o que já começa a pensar? Bom, passa 1.000 pessoas por dia aqui, entrou 10. Aí o que faz? O que faz a pessoa entrar? Talvez a apresentação da vitrine. Melhorou a vitrine, tinha 1.000 pessoas entrando, começou a entrar passando, e entrando 10, começou a entrar 15. Opa, o que nós fizemos aqui melhorou. O que nós fizemos? Vamos entender? Vamos documentar? Beleza. Então, você vai agindo nos primeiros passos para interferir no segundo. Aí, tem X pessoas entrando por dia. O que vem depois? Vem um atendimento. Aí, das 10 pessoas que entram por dia, a gente está fazendo uma venda. Bom, então, se a gente começar a entrar 20 pessoas por dia, a gente vai conseguir fazer talvez 2 vendas. Se entrar 30 pessoas por dia, talvez 3 vendas. Só que aí você pode melhorar seu processo de atendimento e se entrar 30 pessoas, em vez de você fazer 3 vendas, você faz 5 vendas. Então, todos os passos que antecedem a venda, quanto mais você faz, maior proporcionalmente o volume. Quanto melhor você faz, melhor percentualmente o volume. E aí, cada tipo de negócio, né, cada tipo de negócio tem as suas rotinas. Por exemplo, vendas de serviços, né, às vezes uma venda mais consultiva. Tem lá cold calls, né, que é você ligar para uma pessoa que nunca ouviu falar de você na sua vida, para você conversar e falar sobre o seu produto ou serviço, pega o contato, agenda uma visita, faz a visita, encaminha uma proposta, para depois tentar vender. Então, quanto mais você liga no início, mais oportunidade de visita você tem, mais oportunidade de ver a proposta você tem. Cada processo de venda de cada empresa, né, dependendo do tipo, tem um fluxo. Você tem que identificar esse fluxo e colocar ele de forma linear. O número de pessoas que... Ou, por exemplo, quando é Instagram, né, isso é muito importante falar aqui, todo mundo aí hoje em dia está presente no Instagram. O número de pessoas que te seguem, o número de pessoas que interagem com o seu conteúdo, o número de directs que perguntam sobre o seu produto ou serviço, o número de pessoas que vão à sua loja ou que compram online, você mapeia esse fluxo. Você tem que contar o número semanal ou, quiçá, diário, se você quiser ter mais precisão, de todos esses pontos. Né? Você tem que entender que é um fluxo. Aí vai gerar o quê, né, na medida que você começar a registrar isso? Uma planilhinha organizada, eu recomendo, né? Caderno, você não vai conseguir absorver toda essa numeração e categorizar e somar. Uma planilha ou um sistema, que seria o ideal, mas uma planilha resolve bem resolvido uma pequena empresa. Monta uma planilha que você vai ter aqui, indicadores. Número de passantes, número de visitantes, número de vendas, número de ofertas de cross-sell que foram feitas no momento da venda, ticket médio, conversão, esses dois os mais importantes, ticket médio e percentual de conversão. Ou dependendo, se for venda de serviço, vai ter número de leads qualificado, número de visitas, número de vendas, ticket médio e percentual de conversão. Se for Instagram, vai ter seguidores, directs interessados, directs querendo comprar, número de vendas, ofertas de cross-sell, ticket médio e percentual de conversão. Isso você sempre vai ter. Aí tem indicadores mais financeiros, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, nós não vamos entrar nele aqui. CPL, custo por lead, que é no marketing digital, aí ouve muito falar. Churn, que é um indicador de devolução. Né? Então, assim, basicamente, você tem que monitorar ponto a ponto do seu processo de vendas, mensurar. À medida que você for registrando isso, aí acontece uma coisa muito louca. À medida que você for registrando isso, dia após dia, ou semana após semana, e vai registrando, você começa a ter uma certa base histórica, e não precisa ser muita. O que acontece? Uma lei da natureza começa a te ajudar. Uma lei da natureza começa a fazer você perceber o que vai acontecer no futuro. E como eu digo lei da natureza,
é o seguinte, tem uma lei que chama Lei dos Grandes Números, que ela fala o quê? Que toda ação gera uma proporção. Toda ação gera uma proporção. Sempre que você age repetidamente, tende a acontecer algo com certa proporção simultânea. Por exemplo, né, se você atende um cliente sempre do mesmo jeito, aí você atendeu 10 clientes, fez uma venda, você atendeu 10 clientes, fez uma venda. Se você atender mais 10 do mesmo jeito, você vai fazer uma venda. Se você atender mais 10 do mesmo jeito, você vai fazer mais uma venda. Olha que louco isso. À medida que você pega isso, você achou a métrica. Nesse caso, é o percentual de conversão de 10%. E quando você entende isso, muda o jogo das vendas. O que você percebe? Que cada não que você toma do seu cliente, você fez uma oferta para alguém, alguém falou não, cada não que você toma é como se você tivesse um passo mais próximo do sim. Você toma, não, beleza, eu ofereço para mais 9, uma hora vem um sim. Não de outro cliente, eu ofereço para mais 8, uma hora vem um sim. Então, para cada 9 não que você toma um sim. Então, entender o percentual de conversão é uma métrica poderosíssima. E o percentual de conversão tende a se repetir quando você atende de forma similar. E sabe o poder disso, de tender a se repetir? O poder disso é que você consegue prever o que vai acontecer. Então, né, se você sabe quantas ligações, você vai identificar o percentual de conversão em cada ponto de contato. A cada X pessoas que eu ligo, X pessoas marcam a visita. 20%. A cada X pessoas que marcam a visita, X% pede uma proposta. A cada X pessoas que pede a proposta, X% compra. Olha que louco isso. Então você vai saber quantas ligações você tem que fazer para fazer X de vendas. Aí você define as metas do seu time de vendas, divide pelo número de vendedores. Você sabe que se não estiver ligando aquela quantidade X, não vai fazer as vendas lá no final. Se for, por exemplo, loja, né? Você sabe seu ticket médio, ali, e a cada X pessoas que entram na sua loja, você atende 10%, 20%, alguns não querem nem ser atendidos. Daqueles 20% que são atendidos, uma parcela compra, né? Então, o que você começa a perceber? O número de pessoas que tem que visitar a sua loja diariamente para você bater a meta de vendas que você quer bater no fim do mês. Aí, o que você faz? Você começa a agir nos pontos iniciais para aumentar a escala, né? Fazer mais pessoas chegar, ou você começa a agir para melhorar os pontos. Por exemplo, né? Esse percentual de conversão, que é o que define essa previsibilidade, ele tende a se manter. Tende a se manter. Quando é que ele muda? Quando você muda. Quando o seu processo de vendas muda. Então, se você tinha um script de vendas de um jeito, melhorou ele, pode ser que o seu percentual de conversão aumente, pode ser que você comece a vender mais. Então, o que você vai fazer? Você vai mensurar todas as etapas, montar uma certa base de dados e depois você vai brincar de melhorias no seu negócio. O Michael Gerber, esse especialista de pequenas empresas que eu falei, ele chama isso de inovação, orquestração e mensuração. Você vai inovando, vamos tentar falar dessa forma, vamos tentar mudar o uniforme do time, vamos tentar mudar a vitrine, vamos tentar mudar a apresentação dos produtos, uma melhoria por vez. Você vai mensurando, implementa uma melhoria, testa ela durante uma semana, 10 dias, funcionou? Põe no processo, estabiliza, treina as pessoas, faz essa melhoria virar o novo padrão. O novo padrão, não é o novo normal, que está na moda falar não. Faz essa melhoria virar um novo padrão. Aí depois você vai lá e brinca de outra melhoria. Vamos mexer na vitrine? Vamos pintar essa parede aqui, colocar uma texturização para ficar com a percepção de valor melhor? E vai medindo. Bom, pintamos a parede. Entrava tantas pessoas, comprava tantas. Depois que a gente pintou a parede, mais pessoas que entram começou a comprar. Funcionou, beleza, vai ser o padrão. Se a gente for abrir uma outra loja, a gente vai abrir com essa cor, com essa textura. Você começa, a partir do momento que você consegue mensurar, você consegue melhorar. Aquela máxima, não é possível para gerenciar ter que medir. O Lord Kelvin fala também, só é possível melhorar aquilo que se pode medir. Aí você vai crescendo, item a item, ticket médio, faz uma ação de cross-sell intenso para tentar aumentar o ticket médio. Começa a oferecer tal produto para quem está comprando isso. Começou, funcionou, você mantém. Aí você faz uma outra ação para tentar atrair mais leads. Vamos mudar um anúncio dessa forma aqui, para atrair mais leads. Melhorou, funcionou, estabilizou. Você vai brincando no seu negócio. Mas para isso você tem que ter todos os números.
leads, percentual de conversão, ticket médio, clientes. Aí você pode ir para recorrência também, mensurar isso, né? Basicamente isso, você mede todos os pontos de contato, todos os percentual de conversão. Não é complicado. Você monta uma planilha, treina a sua equipe, a própria equipe registra. Você só no fim do olho bate o dia, lá já está um gráfico lá que você vai conseguir analisar a variação, vai conseguir interferir se variou, tá? Então, para sair do zero, você faz o quê? Mapeia o fluxo. Pede, se você não é bom de Excel, pede para um estagiário bom de Excel a organizar essa planilha. Você demonstra para ele qual o fluxo, qual o passo a passo, a frequência que vai ter que editar, treina a equipe ou o próprio estagiário atualiza isso, né? Porque aí você vai começar a ter o quê? Controle da sua empresa. Você vai conseguir controlar indicadores, brincar de melhorias ali, ver resultado, aumentar vendas, melhorar a vida de mais clientes e crescer de forma lucrativa. Tá? Então, recapitulando as etapas aqui, para a gente já caminhar para o fim, passar um pouquinho de uma hora, recapitulando as etapas. Você tem que sair, tirar o cliente da etapa de inconsciente, passando pela conscientização, interesse, engajamento, compromisso, até a experiência. Né? E para isso você foca em atrair atenção, envolver para gerar interesse, apresentar o produto para gerar desejo, conversão para gerar ação, e depois você foca em recorrência. Né? Tem até um termo que está muito em evidência agora, que é o Customer Success, sucesso do cliente, né? Que é quando você acompanha o cliente até ele chegar no resultado e continuar comprando de você. Beleza? E em todo esse processo você vai usando o quê? Gatilhos mentais, melhorias, ajustando sua comunicação, falando para o seu cliente ideal, que é quem quer te ouvir, que é quem tem a necessidade que seu produto supre. E é isso. Né? Vendas não é sobre fazer cada coisa num dia, não é feeling, não é intuição. Tá? A venda é método, é rotina, é processo, é treinamento, disciplina, melhoria. E vai mudando, vai mudando. Lógico, você tem que estudar para entender gatilhos mentais, entender percepção de valor, entender diferenciação. Mas nada disso traz resultado nenhum se você não colocar no processo, não treinar a equipe, não tiver tipo de disciplina para aplicar, não melhorar o processo todo e realimentar. Tá certo? Uma coisa que você pode tirar de lição prática daqui é você conversar com seu time de vendas e explicar que todo o processo de vendas, né, em todo o processo de vendas, vai ter mais não do que sim. E o não, ele faz parte do sim. É como se você recebesse um pouquinho pelo não que você toma. Porque se sem aquele não, você não ia ter o sim. Em cada 10 não que você toma, você ganha um sim. Beleza, vendedor tomar um não, é isso aí, vamos para o próximo. Vamos fazer a oferta para o próximo, tomar outro não, que uma hora vem o sim que faz a venda. Isso muda a mentalidade do vendedor. Tem vendedor que sente que o não é para ele se sente rejeitado. Não é para o vendedor, é para a oferta. Entender isso, né? O vendedor tem que ter muita resiliência, energia, empatia para entender as necessidades do cliente. Hoje em dia, o vendedor não é sobre ser falante, mas não. É mais sobre saber ouvir do que falar. O falar é importante, a comunicação é importante, mas ouvir, entender a necessidade do cliente está ficando cada vez mais crucial. Beleza? Então, é isso, né, que a gente tinha que trazer aqui. A gente cobriu uma boa parte do processo de vendas. Essa live vai ficar gravada. É densa, tem indicador, tem rotina, tem muitos fundamentos. Volta lá se precisar, revisa. Amanhã ela sobe para o YouTube, quem prefere ver no YouTube. Anota, documenta, manda dúvidas se tiver, eu ajudo a estruturar o processo de vendas. Dou uma diquinha para você estruturar o processo de vendas, manda dúvida no direct. E é isso. Compartilha aí se você gostou. Se você já gostou, você já compartilhou, na verdade. Mas agora que vai ficar gravado aí, você já sabe, compartilhe com alguém que ainda pode ver.